Na letra C, dando continuidade aqui à ética de Jesus, esses pontos que nós estamos observando, o amor abrangente. Com esse amor que abrange as pessoas, né? Esse amor que envolve as pessoas como Jesus envolvia as pessoas, ele também derrubou barreiras. Esta é uma das características da ética de Jesus Cristo, o amor abrangente. Podemos pensar na questão da mulher samaritana. Os judeus, Jesus era judeu, não se comunicavam com os samaritanos por questões doutrinárias, questões históricas, né? E Jesus se aproxima, ou está ali naquele lugar, aquela mulher se aproxima e eles começam um diálogo, uma conversa, ou seja, Jesus rompeu a barreira cultural com o seu amor abrangente, ou seja, a sua ética, mais uma vez, supera a doutrina dos homens, supera qualquer tipo de rivalidade, qualquer tipo de indiferença e se aproxima daquele seu próximo. Veja que interessante essa colocação. O amor pelo próximo e pelo inimigo extrapola as exigências, exigências da justiça, né? O amor pelo próximo e o amor principalmente por aqueles que são declarados inimigos extrapola qualquer um código de ética que se possa imaginar, qualquer um comportamento ético que se possa imaginar. Porque uma das coisas que Jesus priorizou na sua vida para demonstrar que ele era um homem ético, correto, era o amor ao seu semelhante, como a Bíblia ensina, como o Pai ensina, que devemos amar os nossos irmãos, que devemos amar o nosso próximo. E aí, mais uma vez, Jesus sobressai, porque ele diz, eu não digo que devam amar apenas o próximo, mas também amai os vossos inimigos, né? Então, esse comportamento de Jesus se sobressai a qualquer tipo de justiça e até mesmo da lei. Ele enxerga no distante uma possibilidade que só é mais facilmente vista no outro. O relacionamento com quem pensa diferente, com quem é diferente. Você pode dar uma conferida, Mateus capítulo 5, versículo 43 e o versículo 48, né? Você saber relacionar-se com quem pensa diferente do que você. A mulher samaritana pensava diferente de Jesus. A primeira reação dela foi, sendo tu um samaritano, pede água a mim? Não, sendo tu um judeu, pede água a mim que sou samaritana, né? Ou seja, o pensamento daquela mulher ainda era um pensamento voltado para os ensinamentos culturais e doutrinários do seu povo, da sua gente, que fazia com que nesse pensamento, nesse raciocínio, os judeus tornassem-se inimigos. Mas Jesus chega, derruba essa barreira, entende a diferença e consegue abrangê-la com o seu amor, consegue conquistá-la com o seu amor. Ou seja, Jesus está ali estabelecendo um código ético que se sobrepõe acima de qualquer doutrina, de qualquer ensinamento, de qualquer tradição. O outro ponto, na letra D, que nós estamos observando aqui, é a regra áurea, regra de ouro. O princípio em que fazemos aos outros o que desejamos que façam a nós, estabelecido por Jesus, conforme Mateus capítulo 12. É uma síntese da ética cristã. Ora, se eu não quero que nada de ruim me aconteça, que nada de mal me aconteça, eu não posso desejar que essas coisas que eu não quero para mim aconteça com outras pessoas. Isso é um código de ética muito triste, né? Muito terrível. E infelizmente nós temos visto isso dentro da igreja, dentro do povo de Deus, né? Ainda existe muito essas coisas, né? Você está ali, mas de vez em quando você, eu queria que o irmão fulano, eu queria que a irmã não desse certo e fosse... Quer dizer, isso não é um comportamento ético que vem da parte de Jesus, mas o comportamento ético que vem da parte de Jesus
com relação ao próximo é quando a gente entende, eu não quero para mim, eu também não vou desejar ao outro, né? Se para mim não serve, não serve também para o meu irmão. Isso deve ser uma prática comum no nosso meio. Então está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Não desejar aos homens aquilo que você não quer ou aquilo que você não faria por você mesmo. Letra E, o império do bem. O quinto ponto é a inversão de valores, né? A questão da inversão de valores, em que o perdedor é campeão, não tem valor. A força é a fraqueza, também não tem valor. E a resistência é amistosa e servil. Ou seja, essas três colocações são completamente contrárias à ética que Jesus usou e se posicionou e que nos deixou como exemplo para a nossa vida. Nada de olho por olho. Me fez o mal, eu retribuo com mal, né? Me causou danos, eu vou também armar, preparar uma cilada para que ele também sofra, ou que ela também sofra os seus danos. Então, nada de olho por olho, pagar o mal com o mal. Jesus ensinou a pagar o mal com o bem, né? Então vamos lá. Nada de olho por olho, mas de dar a outra face, né? É um comportamento ético bastante eloquente, bastante seguro daquilo que quer para a sua vida. Nesse comportamento, para muitos parece uma fraqueza, né? Para muitos, rapaz, muitos vão chegar e dizer, você é um bobo, você é um besta, né? Você aceita tudo, aguenta tudo, mas não é o aceitar tudo, é um comportamento que o nosso Senhor nos deixou e nos mostrou, servindo Ele próprio de exemplo, né? Nada de dente por dente, porém caminha a segunda milha. Ou seja, se ele te pedir uma, vai duas com ele. Deixar que leve não só a túnica, mas também a capa. Ou seja, quando você se posiciona você tem um comportamento ético parecido com Cristo, aparentemente parece que você está perdendo. Mas na verdade, no fundo, quando você chegar à conclusão das suas atitudes parecidas com a de Cristo, você vai perceber o quanto você está acima do pensamento e do comportamento ético de muitas pessoas, né, que ficaram, infelizmente, para trás, que ainda agem olho por olho, dente por dente. Se me fizer o mal, eu também faço. Eu não levo desaforo para casa, e aquelas questões todas que nós conhecíamos e até muitas vezes praticávamos lá no passado, tá bom? Vamos voltar daqui a pouquinho mais no nosso último vídeo, ok?